Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, terça-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Lucas 14, de 15 a 24. Hoje é dia de São Zacarias e Santa Isabel. O homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus disse-lhe: Um homem preparou um grande banquete, para o qual convidou muita gente. Na hora marcada, enviou seu servo para dizer aos convidados: Vinde, já está pronto. Mas todos, um após outro, começaram a se desculpar. O primeiro disse: Comprei um terreno e preciso vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpes. Um outro disse: Eu me casei e por isso não posso ir. Voltando, o servo relatou isto ao patrão. Indignado, o dono da casa disse então a seu servo: Sai depressa às praças e ruas da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Senhor, disse-lhe o servo, sua ordem foi executada e ainda há lugar. Então disse o patrão ao servo: Sai pelos caminhos e atalho e força-os a entrar, a fim de que se encha a minha casa. Porque eu vos declaro, nenhum dos que foram convidados provará do meu banquete. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o evangelho deste dia, de Lucas 14, 15 e 24, dia de São Zacarias e Santa Isabel, nos leva a meditar e a pensar que não são os cheios de compromissos e que não têm tempo a perder que participam da festa, justamente por estarem bastante ocupados. São os pobres, os aleijados, esquecidos e abandonados que encontram seu lugar, pois aceitam o convite de Cristo. Então, o Evangelho de hoje nos leva a perguntarmos a nós mesmos se estamos aceitando o convite de Cristo para participar na vida com Ele ou procurando desculpas. Somos responsáveis por nossas escolhas. Hoje o Evangelho nos leva principalmente a entendermos isso, que somos responsáveis por nossas escolhas. Mas o mais interessante é que, se formos reler o Evangelho, vamos ver que o que Deus tem preparado para cada um de nós é sempre o melhor. Deus teve a preocupação de preparar para cada um de nós um banquete no seu reino. E Ele se preocupou em nos convidar e nos dar lugar, assento nesse banquete. E Ele convidou muita gente. E depois ele manda o servo avisar os convidados que o banquete está pronto. Um banquete de tudo que o Senhor pode nos dar do melhor. Mas aí, observando as desculpas, podemos nos questionar se também essas não são as nossas desculpas para participarmos do banquete do reino. Ou melhor, para não participarmos do banquete do reino. Porque ele vai colocando, a primeira desculpa é que ele comprou um terreno, um bem material e ele precisa cuidar. Depois ele fala: eu comprei juntas de boi, também bens materiais, e ele precisa cuidar. Por último ele fala: eu formei uma família, eu casei. Então não posso ir agora, eu tenho que cuidar da minha família. Mas Deus, como Ele preparou um banquete para cada um de nós, não é da vontade dEle que fique vazia. Então Ele pega os pobres, os aleijados, os coxos, aqueles que nada têm para se apegar, para participar do banquete. Mas o desejo de Deus é que o banquete, a sala dEle, a casa dEle fique cheia.
Então ele passa a obrigar as pessoas a entrarem, de forma que Deus não deseja que nada do que Ele tem preparado para cada um de nós se perca. Mas é importante olharmos esse evangelho deste dia e nos questionarmos se não estamos agindo assim. Mas o principal é observarmos que Deus nos convida para o banquete, que Ele deseja que façamos parte. Mas nós estamos tão apegados com as coisas materiais que damos desculpas e não participamos do seu banquete. Não ocupamos um lugar que é nosso. E quem ocupa esse lugar? Aqueles que não se apegam a nada, a nenhum bem material. Aqueles que não têm nada são esses que participam do banquete. Então, que o Espírito Santo nesse dia nos faça assim, nos dê a graça de sermos pessoas desapegadas, para não perdermos o nosso lugar no banquete. Que o Espírito Santo nos leve a meditar, a refletir, se essas não estão sendo nossas desculpas para não participar do reino de Deus. Que Ele nos dê força, discernimento, sabedoria, para ocuparmos um lugar que é nosso, num banquete que Deus nos preparou, com tudo o que há de melhor, com essa certeza de que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas é Ele que nos escolhe e que nos envia para produzir frutos, e que esse fruto permaneça. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.